Aleluia, glória a Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Cheguei aqui do Propósito Paternidade, correndo para cá, para darmos continuidade. Hoje, dia 14 de novembro, véspera de feriado, né? Olha aí. E nós estamos aqui no dia de número 99 do nosso desafio, 142 dias, continuando o livro do profeta Ezequiel. Senhor, nós te louvamos, Deus, nessa manhã, te damos a glória, te damos a honra, te damos o louvor, Deus. Tu és bendito para sempre, tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Rei, tu és aquele que governa todas as coisas, que governa as nossas vidas. E nós, Senhor Deus, nos expomos à Tua presença, Senhor. Nós nos sujeitamos ao Senhor, meu Deus. Nos sujeitamos à Tua palavra, ao tratamento da Tua palavra nas nossas vidas, Deus. Queremos, Senhor, não perdê-la de vista. Queremos, Senhor Deus, ter os Teus mandamentos, as Tuas leis, os Teus preceitos gravados na nossa mente, no nosso coração, Senhor. Guardei a Tua palavra, Deus, no meu coração para não pecar contra Ti. Queremos guardá-la todos os dias, queremos nos manter nesse lugar. Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, Deus. Guarda as nossas vidas, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Teu reino se estabeleça em nós todos os dias. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, Deus, como é no céu, Pai. Nós oramos por isso, Deus, em nome de Jesus Cristo. Em mais essa manhã especial aqui na Tua presença, mais um dia que o Senhor nos deu, aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, Ezequiel aqui, né, vamos lá, capítulo 28, Ezequiel 28. Veio a mim a palavra do Senhor: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus: no orgulho do teu coração, tu dizes, eu sou Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento, no meio dos mares. Contudo, tu és homem e não Deus, embora consideres o teu coração como se fora o coração de Deus. É mais sábio do que Daniel? Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela sua sabedoria e pelo seu entendimento, alcançastes o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela expansão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste o teu poder. Por causa do teu poder, eleva-se o teu coração. Portanto, assim eleva-se o seu coração. Repetindo 5. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste o teu poder. Por causa do teu poder, eleva-se o teu coração. Por causa do teu poder, eleva-se o teu coração. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que consideras o teu coração como se fora o coração de Deus, eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da sua sabedoria e marcharão o seu esplendor. A cova te farão descer, e morrerás da morte dos feridos no meio dos mares. Dirás então diante daquele que te matar: eu sou Deus? Tu serás homem e não Deus, na mão do que te trespassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mãos dos estrangeiros eu falei, diz o Senhor Deus. Veio a mim a palavra do Senhor: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Só um aspas aqui, né? Aqui o comentário, o título é Satanás, o verdadeiro rei de Tiro, que instigou o governante humano. Então, aqui, esse texto de Ezequiel capítulo 28, a partir aqui do verso 11, ele é muito usado para descrever Satanás. Perdão. Então, tanto esse como Isaías 14, eu comentei isso quando a gente leu Isaías 14,
são textos que entende-se aí teologicamente ao longo do tempo, né, de que se refere, descreve aqui a respeito de Satanás, a sua origem, sua queda, né, e aí muitas vezes esse texto ele foi entendido ao longo da história como realmente aqui a descrição de quem é Satanás por trás aqui do rei de Tiro, né? Então ele usa a figura do rei de Tiro para falar sobre aquele que está por trás dele, que é Satanás. Verso 11, então. Tanto que aqui diz assim, aqui nos versos do 11 ao 17, como também Isaías 14, que eu citei, né? As palavras vão além do rei de Tiro e chegam a Satanás, o inspirador e governante invisível da pompa e soberba, como no caso de Tiro. Alguns outros textos, Gênesis 3, Mateus 16, são outros exemplos dessa maneira indireta de se referir a Satanás. Aqui se descreve Satanás antes da queda. Sua queda se encontra em Isaías 14. Veja Apocalipse 20, 10 também. Além disso, a visão não é de Satanás em si, mas de Satanás expressando-se por meio de um rei terreno que se arroga honras divinas, de modo que o rei de Tiro é uma figura da besta. Então vamos lá, continuando, 28, 11. Veio a mim a palavra do Senhor: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Eu te estabeleci como querubim da guarda ungido. Estavas no monte santo de Deus. Andavas entre as pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o seu coração por causa da sua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terras te lancei, diante dos reis te pus, para que contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conheciam entre os povos espantaram-se ao ver-te. Chegaste a um fim horrível e não mais existirás. Veio a mim a palavra do Senhor: Filho do homem, volta o teu rosto contra Sidom, profetiza contra ela e dize: assim diz o Senhor Deus, estou contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti. Saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. Enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas, e os trespassados cairão no meio dela. Estando a espada em roda contra ela, então saberão que eu sou o Senhor. A nação de Israel nunca mais terá espinho que a espete, nem erva daninha que lhe cause dor, entre os que se acham ao redor deles e que os desprezam. Então saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: quando eu congregar a nação de Israel dentre os povos entre os quais estão espalhados, eu me santificarei. Me santificarei entre eles, perante os olhos das nações. Então habitarão na sua terra que dei a meu servo a Jacó. Habitarão nela seguros e edificarão casas, e plantarão vinhas, e habitarão seguros quando eu executar juízos contra todos os que estão ao seu redor e que os desprezam. Então saberão
que eu sou o Senhor seu Deus. Ezequiel capítulo 29. No 10º ano do 10º mês, no dia do 12 do mês, veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, volta o teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, estou contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão que pousas no meio dos teus rios e dizes, o meu rio é meu, e eu o fiz para mim. Contudo, eu porei anzóis em teus queixos e prenderei o peixe dos teus rios, as tuas escamas. Todos os peixes dos teus rios se pegarão às suas escamas. Eu te deixarei no deserto, a ti e a todos os peixes dos teus rios. Cairás sobre a face do campo, e não serás recolhido nem ajuntado. Aos animais da terra e às aves do céu te darei por mantimento. Então saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor. Tu tens sido um bordão de cana para a nação de Israel, tomando-te eles pela mão, tu te quebrastes, e lhe regaste todo o ombro. E encostando-se eles a ti, tu te quebraste, fazendo estremecer todos os teus lombos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eu trarei sobre ti a espada e exterminarei de ti homem e animal. A terra do Egito se tornará em desolação e deserto. Então saberão que eu sou o Senhor, porque disseste, o rio é meu, eu o fiz. Portanto, eu estou contra ti e contra os teus rios, e tornarei a terra do Egito em desertas e desoladas solidões, desde Migdol até Sevene, até os confins da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pata de animal passará por ela, nem será habitada por 40 anos. Tornarei a terra do Egito em desolação no meio das terras desoladas. As suas cidades, no meio das cidades desertas, se tornarão em desolação por 40 anos. Espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pelas terras. No entanto, assim diz o Senhor Deus, ao cabo de 40 anos ajuntarei os egípcios dentre os povos, entre os quais foram espalhados. Removerei o exílio dos egípcios e os farei voltar à terra de Patros, à terra da sua origem. Ali serão um reino humilde. Mais humilde se fará do que os outros reinos, e nunca mais se exaltará sobre as nações. Eu os enfraquecerei para que não dominem sobre as nações. O Egito não será mais a confiança da nação de Israel, mas será uma lembrança da sua iniquidade, quando se voltava a ele à procura de socorro. Então saberão que eu sou o Senhor Deus. No 27º ano, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva, e todo o ombro se pelou. Contudo, não houve recompensa da parte de Tiro para ele, nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eu farei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a terra do Egito, e eu darei, verso 19, repetindo. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eu darei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a terra do Egito, e ele levará a sua riqueza. Tomará o seu despojo e roubará a sua presa, e isso será a recompensa do seu exército. Como recompensa do seu trabalho com que serviu contra ela, lhe dei a terra do Egito, visto que trabalharam por mim, diz o Senhor Deus. Naquele dia farei brotar um chifre na nação de Israel, e abrirei a tua boca no meio deles. Então saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 30. Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, profetiza e dize, assim diz o Senhor Deus, gemei aquele dia,
pois está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor. Dia de nuvens, o tempo da destruição dos gentios. Uma espada virá ao Egito, e haverá grande dor na Etiópia. Quando caírem os trespassados no Egito, a sua riqueza será levada, e seus fundamentos se quebrarão. Etiópia e Pute, Lude e todo o povo da Arábia, Cube e os filhos da terra da aliança, com eles cairão a espada. Assim diz o Senhor, também cairão os que sustêm o Egito, e falhará o seu soberbo poder. Desde Migdol até Sevene cairão a espada, diz o Senhor Deus. Serão desolados no meio das terras desoladas, e as suas cidades estarão no meio das cidades desertas. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser fogo ao Egito, e foram destruídos todos os que lhe davam auxílio. Naquele dia sairão mensageiros de diante de mim, em navios, para amedrontarem a Etiópia descuidada. Haverá neles grandes dores, como no dia do Egito, pois eis que já vem. Assim diz o Senhor Deus, eu farei cessar a multidão do Egito, por intermédio de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ele e o seu povo com ele, os mais formidáveis das nações, serão levados para destruírem a terra. Desembainharão as suas espadas contra o Egito, e encherão a terra de mortos. Eu secarei os rios, venderei a terra, entregando-a na mão dos maus. Assolarei a terra e a sua plenitude por meio de estrangeiros. Eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus. Também destruirei os ídolos e farei cessar as imagens em Mênfis. Já não haverá um príncipe na terra do Egito, e porei o temor por toda a terra. Assolarei Patros, porei fogo a Zoã, e executarei juízos em Tebas. Derramarei o meu furor sobre Pelúsio, fortaleza do Egito, e exterminarei a multidão de Tebas. Atearei fogo no Egito. Verso 16. Atearei fogo no Egito, Pelúsio terá grande dor, Tebas será destruída e Mênfis terá angústia constante. Os jovens de Avém e de Pi-Bezete cairão a espada, e essas cidades irão para o exílio. Em Táfnes se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali os jugos do Egito. Nela terá fim o seu soberbo poder. Uma nuvem cobrirá, e suas filhas irão para o exílio. Assim executarei juízo no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. Título aqui, Deus promete à Babilônia vitória sobre o Egito. Verso 20. No ano 11º, no primeiro mês, ao 7 do mês, veio a minha palavra do Senhor. Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e ele não foi enfaixado para que sare. Não lhe aplicaram remédios, nem lhe puseram tala para tornar-se forte a fim de pegar na espada. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eu estou contra Faraó, rei do Egito. Quebrarei os seus braços, o forte com o que já está quebrado, e farei cair da sua mão a espada. Espalharei os egípcios entre as nações e os dispersarei pelas terras. Fortalecerei os braços do rei de Babilônia e porei a minha espada na sua mão. Mas quebrarei os braços de Faraó, e diante dele gemerá como quem está mortalmente ferido. Eu levantarei os braços do rei de Babilônia, mas os braços de Faraó cairão. Então saberão que eu sou o Senhor, quando puser a minha espada na mão do rei de Babilônia, e ele a estender sobre a terra do Egito. Espalharei os egípcios entre as nações e os dispersarei pelas terras. Então saberão que eu sou o Senhor. 31. Ezequiel capítulo 31. No 11º ano, no terceiro mês, ao primeiro do mês, veio a minha palavra do Senhor. Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão: a quem é semelhante na tua grandeza? A Assíria era um cedro do Líbano, de ramos formosos, de frondosa ramagem e de alta estatura, cuja copa estava entre os ramos espessos.
As águas o nutriam, as fontes das profundezas o fizeram crescer. As suas correntes fluíam em torno da sua plantação e alcançava todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo. Se multiplicaram seus ramos e se alongaram as suas vestes, por causa das muitas águas que enviava. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, todos os animais do campo geravam debaixo dos seus galhos. Todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não lhes eram rivais. Os ciprestes não igualavam os seus ramos, e os plátanos não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso o fim com a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como se elevou a sua estatura e se levantou a sua copa no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exaltou na sua altura, eu o entregarei na mão da mais poderosa das nações, que lhe deu o tratamento merecido. Pela sua impiedade o rejeitei. E a mais terrível das nações estrangeiras o derrubou e o deixou. Caíram os seus ramos sobre os montes e por todos os vales. Os seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra. Todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e o deixaram. Todas as aves do céu habitaram sobre a sua ruína, e todos os animais do campo se acolheram sob os seus ramos. Por isso, nenhuma árvore junto às águas se exaltará na sua estatura, nem levantará sua copa no meio dos ramos espessos. Nenhuma das árvores bem regadas confiará em si mesma, por causa da sua altura. Todas estão entregues à morte, até a terra mais baixa, entre os filhos dos homens, com os que descem a cova. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que ele desceu à sepultura. Fiz eu que houvesse luto, cobri o abismo por sua causa, e retive as suas correntes. Detiveram-se as grandes águas. Fiz que o Líbano o pranteasse, e todas as árvores do campo, por causa dele, desfaleceram. Ao som da sua queda, fiz tremer as nações, quando fiz passar para o além com os que descem a cova. Todas as árvores do Éden, a fina flor e o melhor do Líbano, todas as árvores bem regadas, se consolavam nas partes inferiores da terra. Também estes com ele passarão para o além, e a ajuntar-se aos que foram mortos à espada. Sim, aos que foram seu braço e que estavam assentados à sombra no meio das nações. A quem é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia, descerás com as árvores do Éden às partes inferiores da terra, no meio dos incircuncisos jazerás com os que foram mortos à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Aqui também não tem nenhum comentário sobre isso, mas dá a impressão de que o orgulho de Faraó também é uma representação aí do orgulho de Satanás, né? Tanto que ele fala que estava no Éden também, assim como ele fala lá do rei de Tiro. Ezequiel capítulo 32. No ano 11º do 12º mês, título, né? Mais lamentações sobre Faraó, rei do Egito, né? Então aqui estão sendo tragas sentenças aí sobre o Egito. 32, Ezequiel 32. No ano 11º do 12º mês, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e dize-lhe: eras semelhante a um filho de leão entre as nações, e tu foste como um dragão nos mares, ferias os teus rios e turbavas as águas com os teus pés, e sujavas os teus rios. Assim diz o Senhor Deus: estenderei sobre ti a minha rede com ajuntamento de muitos povos, e te farão subir na minha rede. Então te deixarei em terra, sobre a face do campo te lançarei, e farei morar sobre ti todas as aves do céu, e se fartarão de ti
todos os animais da terra. Porei as suas carnes sobre os montes e encherei os vales com os teus restos. Regarei a terra com o sangue que corre de ti, até os montes, e as ravinas se encherão da tua carne. Apegando-te eu, cobrirei os céus e enegrecerei as tuas estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não deixará resplandecer a tua luz. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Deus. Afligirei o coração de muitos povos, quando eu levar a tua destruição entre as nações, as terras que não conheceste. Farei que muitos povos fiquem espantados ao ver-te, e os seus reis tremam grandemente, quando eu brandir a minha espada ante os seus rostos. Estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida, no dia da tua queda. Pois assim diz o Senhor Deus: a espada do rei da Babilônia virá sobre ti. Farei cair a tua multidão com as espadas dos valentes, terríveis dentre as nações são todos eles. Destroçarão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será destruída. Exterminarei todos os seus animais sobre as muitas águas. Não as turbarás mais pé de homem, nem as turbarão unhas de animais. Então farei assentar as suas águas e correr os seus rios como azeite, diz o Senhor Deus, quando eu tornar a terra do Egito em desolação, e a terra for desolada em sua plenitude, e quando ferir todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação que se fará. As filhas das nações lamentarão pelo Egito e por toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. No 11º ano, aos 15 do 1º mês, veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito, e faze-a descer, a ela e as filhas das nações magníficas, às partes inferiores da terra, com os que descem à cova. A quem superas tu em beleza? Desce e deita-te com os incircuncisos. No meio daqueles que foram mortos à espada, eles cairão. A espada está desembainhada, arrastai-a e a toda a sua multidão. Os mais poderosos dos valentes, com os que o socorrem, lhe gritarão do além. Desceram e lá estão entre os incircuncisos mortos à espada. Ali está a Síria, com todo o seu ajuntamento. Em redor dela estão os seus sepulcros. Todos eles foram mortos e caíram à espada. Os seus sepulcros foram postos no mais interior da cova, e o seu ajuntamento está em redor do seu sepulcro. Todos foram mortos e caíram à espada, os que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão, com toda a sua multidão em redor do seu sepulcro. Todos eles foram mortos e caíram à espada. Eles desceram incircuncisos às partes inferiores da terra, causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram à cova. No meio dos mortos lhe puseram uma cama, entre toda a sua multidão, e ao redor dele estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos, mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram à cova. No meio dos mortos foram postos. Ali estão Meseque e Tubal, com toda a sua multidão, e ao redor deles estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos e foram mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes. Não jazem com os valentes que caíram dos incircuncisos, os quais desceram ao sepulcro com as suas armas de guerra e puseram as suas espadas debaixo das suas cabeças. Era uma pergunta, 27, repetindo. Versículo 27. Não jazem com os valentes que caíram dos incircuncisos, os quais desceram os sepulcros com as suas armas de guerra e puseram as suas espadas debaixo das suas cabeças? O castigo da sua iniquidade está sobre os seus ossos, porque eram o terror dos poderosos na terra dos viventes. Também tu serás quebrado no meio dos incircuncisos, e jazerás
com os que foram mortos à espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que no seu poder foram postos com os que foram mortos à espada. Estes jazem com os incircuncisos e com os que desceram à cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios, que desceram com os mortos, envergonhados com o terror causado pelo seu poder. Jazem incircunciso com os que foram mortos à espada, e levam a sua vergonha com os que desceram à cova. Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército mortos à espada, diz o Senhor. Embora eu o tenha feito espalhar o terror na terra dos viventes, ele jazerá no meio dos incircuncisos com os mortos à espada. Sim, Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 33. A responsabilidade de Ezequiel como atalaia, seu dever solene de advertir o povo. Esse é o título aqui do capítulo 33. Veio a mim a palavra do Senhor: filho do homem, fala aos filhos do teu povo, dizendo: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e ele vir que a espada vem sobre a terra, e tocar a trombeta para avisar o povo, então se alguém ouvir o som da trombeta, mas não der a atenção à advertência, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua própria cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não deu atenção, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Se, porém, o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta para avisar o povo, e se a espada vier e levar uma vida entre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue requererei da mão do atalaia. A ti, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a nação de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o requererei da tua mão. Se, contudo, advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter, morrerá na sua iniquidade. Mas tu terás livrado a tua alma. Quanto a ti, ó filho do homem, dize à nação de Israel: assim falai vós, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos nele, como viveremos então? Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque morrereis, ó nação de Israel. E tu, ó filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o fará escapar no dia da tua transgressão, e a impiedade do ímpio não fará que ela caia no dia em que se converter da sua impiedade. O justo, se pecar, não poderá viver pela justiça. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Importante isso aqui, né? Quando eu disser ao justo, repetir no verso 13, quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, né? Tem gente que confiando na justiça, pratica iniquidade, né? Confiando na graça de Deus, pratica iniquidade, né? Tá tudo bem, a graça de Deus, eu posso fazer o que eu quiser, né? Então aqui ele diz: quando eu disser ao justo que certamente viverá,
e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerá, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida, não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. É por isso que Tiago vai dizer no final da sua carta, lembrando disso aqui, que ele diz, lembre-se que aquele que fizer converter do seu caminho um pecador, salvou uma alma da morte. Então, aqui ele está lembrando a respeito desses princípios aí de Deus. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade, fazendo juízo e justiça, viverá por isso mesmo. Todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor, mas eu julgarei a cada um de vós conforme os seus caminhos, ó nação de Israel. No 12º ano do nosso exílio, no 10º mês, aos 5 do mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, a cidade caiu. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. E ele abrira a minha boca antes que esse homem viesse ter comigo pela manhã. Assim abriu-se a minha boca e não fiquei mais em silêncio. Então veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel dizem, Abraão era um só, contudo possuiu esta terra, mas nós somos muitos. Certamente esta terra nos foi dada em possessão. Dize-lhes, portanto, assim diz o Senhor Deus, com sangue comeis e levantais os vossos olhos para os vossos ídolos, e derramais sangue, à vez de possuir a terra? Vós que confiais na vossa espada, cometeis abominação, e cada um contamina a mulher do seu próximo, à vez de possuir a terra? Assim lhes dirá, assim diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, os que estiverem em lugares desertos cairão a espada, e os que estiverem em campo aberto eu os entregarei às feras, para que os devorem, e os que estiverem em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra em desolação e espanto, cessarão o seu soberbo poder, os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto, por causa de todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um a seu irmão. Vinde ouvir qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática, pois expressam devoção com sua boca, mas o seu coração vai após o lucro. Deveras tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, pois ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Quando, porém, vier isso, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. 34.
Predições dos eventos do final desta dispensação, quando Israel estará novamente em sua própria terra. Profecia contra os pastores infiéis de Israel. Ezequiel, capítulo 34. Veio a minha palavra do Senhor: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todos os animais do campo, porque se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todos os animais do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentaram a si mesmos e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: estou contra os pastores, eu requererei, repetindo, 10. Assim diz o Senhor Deus: eu estou contra os pastores, eu requererei as minhas ovelhas das suas mãos, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Pois assim diz o Senhor Deus: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as levarei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e escuridão. Eu as tirarei dos povos e as farei vir dos diversos países. Eu as tirarei à sua terra e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Em bom pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali se deitarão numa boa pastagem e apastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Eu as apacentarei com juízo. Quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Não vos basta pastar o bom pasto? Haveis de pisar o resto de vossos pastos? Não vos basta beber as águas limpas? Havereis de sujar o resto com os vossos pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés e bebem o que foi sujado com os vossos pés. Por isso o Senhor Deus assim lhe diz: eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com um lado e com o ombro dais empurrões e com os vossos chifres escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de presa, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Levantarei sobre elas um só pastor, o meu servo Davi, e ele apacentará.
ele as apacentará e lhes servirá de pastor. Aqui uma profecia sobre Jesus, né? O bom pastor. Levantarei sobre elas um só pastor, o meu servo Davi. Por que o meu servo Davi? Davi já estava morto quando Ezequiel escreveu isso. Então ele está falando de um descendente de Davi. Aqui ele está falando de Jesus, né? Levantarei sobre elas um só pastor, o meu servo Davi, e ele as apacentará. Ele as apacentará e lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será líder no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Farei com elas uma aliança de paz e acabarei com os animais da terra, para que habitem no deserto seguramente e durmam nos bosques. Farei delas e dos lugares ao redor do meu monte uma bênção. Farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão. As árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará sua novidade. Estarão seguras na sua terra. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu gado, do seu jugo, e as livrar das mãos dos que se serviam delas. Não servirão mais de presa aos gentios, e os animais da terra nunca mais as comerão. Habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Eu lhes darei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si a vergonha dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a nação de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. 35, Ezequiel capítulo 35, nosso último de hoje. Veio a minha palavra do Senhor: filho do homem, dirige o teu rosto contra o monte Seir. Aqui é uma profecia contra o monte Seir. Filho do homem, dirige o teu rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele. Dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: eu estou contra ti, ó monte Seir, e estabelecerei a minha mão contra ti, e te porei em desolação e espanto. As suas cidades porei em solidão, e tu te tornarás em desolação. Então saberás que eu sou o Senhor. Porque guardastes inimizade para sempre, e abandonastes os filhos de Israel à violência da espada, no tempo da extrema iniquidade. Por isso, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu te preparei para sangue, e o sangue te perseguirá. Visto que não aborrecestes o sangue te perseguirá. Farei do monte Seir uma extrema desolação, e exterminarei dele o que por ele passa, e o que por ele volta. Encherei os seus montes dos seus mortos, nos seus outeiros, nos teus vales, e em todas as tuas correntes cairão os mortos à espada. Em desolações perpétuas te porei, e as tuas cidades nunca mais serão habitadas. Então sabereis que eu sou o Senhor. Visto que dizeis, os dois povos e as duas terras serão meus, e os possuiremos, ainda que o Senhor se achasse ali. Por isso, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus. Por isso, repetindo o verso 11, por isso, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, procederei conforme a sua ira, conforme a tua... Não, repetindo, 11. Por isso, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, procederei conforme a tua ira, e conforme a tua inveja, de que usaste no teu ódio contra eles, e sereis conhecido deles quando te julgar. Então saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as tuas blasfêmias que proferistes contra os montes de Israel, dizendo, já estão desolados, a nós nos são entregues por pasto. Vós vos engrandecestes contra mim com a vossa boca e multiplicastes as vossas palavras contra mim, e eu o ouvi. Assim diz o Senhor Deus, enquanto se alegra toda a terra, porei a ti em desolação. Como te alegraste com a herança da nação de Israel, porque foi desolada, assim farei contigo. Desolado serás o monte Seir,
e todo o Edom, sim, todo ele. Então saberão que eu sou o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então aqui, vamos até aqui, né? Ezequiel, atravessamos aí Isaías, Jeremias e agora Ezequiel, que são os 3 profetas maiores aí, né? E muitas profecias sobre muitos povos, muitas sentenças também sobre Judá, sobre Israel, né? Muitas lamentações, e estamos aqui prosseguindo, avançando, perseverando, lendo a Bíblia toda em 142 dias. Amanhã é o nosso 100º dia. Amanhã, 100 dias do desafio 142 dias. E amanhã nós vamos entrar um pouquinho mais tarde, né? Feriado é igual domingo, né? Então a gente vai entrar amanhã, 7h42 da manhã, né? As crianças não têm aula amanhã, não preciso sair agora, igual eu vou sair agora para poder deixá-las na escola. Então amanhã a gente consegue fazer às 7h42 da manhã, o nosso 100º dia, em nome de Jesus. Então que Deus abençoe você, tenha um ótimo dia em nome de Jesus, e amanhã nós voltamos aqui para o nosso 100º dia dos nossos 142 dias. Deus abençoe e até amanhã em nome de Jesus.